Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você já pagou entrada para um freelancer, um desenvolvedor, uma software house? Começou o projeto, você recebeu as telas bonitas, do jeito que você gostaria, até de maneira surpreendente, e depois disso, quando veio de fato o código para você testar, as coisas não funcionaram como planejado? Se sim, esse vídeo é para você. Bom, a gente vê toda semana aqui na Mind situações como essa. E, infelizmente, nos 2 últimos anos, são situações que ficam cada vez mais graves e, na prática, podem até parecer golpes, que estão cada vez mais sofisticados por conta da utilização de AI. Eu vou mostrar, explicar didaticamente para vocês isso e, eventualmente, algumas dicas do que fazer para evitar esse tipo de situação. Toda semana, toda semana a gente recebe muita gente mesmo, com perdas de 10 a mais de R$ 200.000, em entradas ou já pagou uma certa porcentagem do projeto, com situações assim, na qual teve uma conversa inicial com a empresa ou com o desenvolvedor, e inicialmente deu tudo certo, passou 2 meses, passou um determinado momento, na hora do vamos ver, do go live, de colocar as coisas de fato em produção, né, no ar, no lançamento, aí falta isso, falta aquilo, enrola, 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 e quando a gente recebe o código, quando a gente recebe a situação, é sempre a mesma coisa. E eu tô aqui para isso, para, de certa maneira, como profissional, como especialista, trazer um pouco da visão do porquê que eu até trago isso como uma medida de atenção, porque está sendo utilizado como golpe e é sofisticado pelo fato de que as IAs conseguem entregar determinada situação. E quando bem utilizadas, as IAs são sensacionais para uma série de situações. Não tem por que a gente ser hipócrita aqui. Porém, para quem é leigo, para quem eventualmente está se aventurando, ou até mesmo tem empresas grandes, tá? Que acontecem, né? A gente recebe esse tipo de situação aqui. Nem sempre todo mundo se preocupa com tudo que pode acontecer, ou principalmente no como isso está sendo realizado. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, então eu vou te explicar o que aconteceu nos 2 últimos anos. Hoje a gente está em início de 2026, março de 2026, e o que isso impactou para a gente chegar nessa situação hoje. Acontece que lançaram diversas IAs, e IAs muito boas, principalmente na parte visual, para acelerar determinadas situações de código, são sensacionais, principalmente para isso. Porém, hoje em dia, elas também são limitadas a algumas situações. Ela não vai entender 100% do projeto ou realizar alguns tipos de ações um pouco mais técnicas, sejam elas integrações ou até mesmo segurança, hoje ainda não são tão boas assim. E é natural, pode ser que daqui 6 meses, um ano, tudo que eu esteja falando hoje já esteja diferente. Só que o fato é que é o seguinte: ferramentas como o Lovable, o Bolt, o V0 da Vercel, o Glide, Bubble, o Antigraft no Google, se você simplesmente manda um chat, eu vou colocar aqui na edição do vídeo, você pode mandar um texto, eu gostaria de um aplicativo de telemedicina. Ele vai fazer um visual muito bonito, muito bem feito, e apenas com interações de 10, 15, 20 minutos, você consegue ter protótipos visuais que, para quem acompanha, para quem é leigo e está vendo o projeto ali, ele acredita que está, nossa, caminhando muito bem. E aí está o problema. Basicamente, é como se fosse um protótipo. Pô, José, mas eventualmente não tem um back-end, não tem a parte lógica, as IAs não são capazes de fazer isso? São, só que eu reforço. Hoje em dia, elas ainda não entram nessa nuance tão detalhada que eventualmente projetos B2B requerem. Uma personalização de projetos que eventualmente projetos B2B requerem. E o que acontece muito, que é um problema, eventualmente, o empresário, uma empresa procura uma empresa menor, um freelancer, e aí eles pedem uma entrada. Então, vamos supor que seu projeto saiu 100 mil e sua entrada foi de 30%. Beleza, você já cobra 30%, você passa uma semana, você vê muitas telas, mais do que você imaginava. Telas bonitas, visualmente impecáveis.
com animação, com botões de transição, clica aqui, vai para lá, clica lá, vem para cá. E aí na semana seguinte, novas telas, e aí o ritmo parece estar super acelerado, pede mais um pagamento. E aí, volto no início da conversa. Qual é o problema? No momento do vamos ver, quando de fato para testar com calma, o que acontece? Eventualmente o desenvolvedor ele alega que, pô, a gente tá cheio de trabalho, tô precisando da devida atenção, eu abro mão da minha última parcela, te mando o código e você sai para outra empresa. E é exatamente aqui que a gente da Mind recebe muita gente toda semana e a gente sempre investe para tentar fazer o possível acontecer. Mas, infelizmente, tem alguns casos que a gente estuda, tenta ver, tenta reavaliar e fala, cara, toda a parte lógica de integração a gente tem que refazer. Por N questões diferentes. Então, obviamente, cada detalhe, cada projeto, cada objetivo é único. Então, eu estou aqui só trazendo mais como alerta mesmo. Obviamente, existem sim ferramentas que hoje as IAs, principalmente para ferramenta simples, uma calculadora, uma página de conversão, cara, as IAs vão ser incríveis, mais rápidas, sensacionais para isso. Porém, para sistemas complexos, para sistemas que envolvem segurança de dados, escalabilidade, integrações, esse vídeo é para você. Tomem uma certa cautela antes de contratar, principalmente pelo fato de nos dois últimos anos lançaram muitas plataformas que prototipam com uma velocidade incrível, o visual é muito bom e como é via chat, se eu mandar fazer um aplicativo de telemedicina ou um aplicativo de apostas, por exemplo, em 10, 15 minutos ele faz esse protótipo. E aí está o problema. Bom, pessoal, como que acontece a contratação incorreta desse tipo de situação? E a gente vê que isso é recorrente, tá? Basicamente, o primeiro contato parece ótimo. Ainda que você sabe que aquela pessoa pode não estar numa empresa grande, né? Isso também não significa bom trabalho. É uma pessoa que tá ali, tá respondendo rápido, entende o que você quer, manda eventualmente um scope bem detalhado, e aí você, quando você bate no preço, você tem três empresas, ou até mesmo empresas menores, não tem problema, pedindo um determinado valor, usando um valor hipotético aqui de 200 mil, e chega alguma muito boa, muito bacana por 120. Aí você fala, olha, vale a pena, uma vez que o primeiro contato foi ótimo. Então, a proposta foi bem agressiva no preço e também no prazo. Aqui que eu falo, pessoal, não existe almoço grátis. Se o prazo é muito curto ou a equipe é muito grande, consequentemente muito cara, ou alguma coisa tem. Se todo mundo está mencionando que para um projeto grande, então precisa de 6, 9, 12 meses e chega uma proposta bem mais barata, eventualmente para 2, 3 meses, aqui é um primeiro asterisco bem importante, tá? A gente tem que tomar cuidado. Segundo, normalmente essas pessoas pedem uma entrada de certa forma elevada. É normal pedir entrada, né? Sei lá, 10% do projeto, 15%, ou eventualmente parcelar em determinados números de meses o projeto ali acompanhando, um seguro entrega. E a entrada é um problema, porque você já passa um valor, uma quantia para a pessoa e ela já se apoderou disso. E tomar cuidado também quando é por entrega, porque, como eu comentei, eventualmente uma primeira entrega é muito fácil de enganar, de dar esse golpe, de eventualmente mostrar que existem N telas prontas, funcionais, mas na verdade o cliente do outro lado é leigo, não sabe testar, não sabe validar um código, e aqui está um problema. Outra coisa que a gente reparou que é recorrente é os marcos iniciais são muito raros. Então, por exemplo, para a gente fazer uma prototipação bem feita, é um processo que, se muito acelerado, vai umas 2, 3 semanas. Muito acelerado. Claro, depende do tamanho do projeto, da complexidade. Estou trazendo aqui o padrão, né, para um projeto já de uma escala um pouco maior. Então, o que acontece? Primeiro contato ótimo, né, de uma entrada, gostei. Primeira semana, já vem uma série de telas. Segunda semana, já vem com o primeiro entregável. Já na terceira semana, surpreende com mais telas, com um relatório, com um dashboard lindo. E aí,
você naturalmente sossega, certo? Então, pô, se a pessoa é tão acelerada assim e hoje tem como um ativo extremamente importante e ao mesmo tempo escasso, às vezes você também não consegue acompanhar esse tipo de entrega, você não consegue testar com calma. E aqui está o problema. Aí, quando de fato você para testar, para validar, para analisar, principalmente projetos, reforço, maiores, aí você começa a ver que nem tudo está saindo como planejado, apenas o visual. Enfim, então eu trago aqui mais um ponto de vista de algumas situações que a gente sentiu bastante que isso acontece. E aí, normalmente, quando chega nesse ponto, o desenvolvedor começa a ser mais difícil de conversar, de ter uma reunião, ou eventualmente menciona que, pô, vieram outros projetos, mas você viu que eu sou bom, eu sou legal, vai na amizade e fala, cara, vamos fazer o seguinte, eu abro mão das últimas parcelas, sei lá, dos 50% do projeto, mas eu já terminei 90. Então vamos fazer aquela conta dos 100 mil? A pessoa já recebeu 50. Ela abre mão de outros 50. E ela mostrou várias telas para você, ela mostrou várias APIs para você. Eventualmente ela falou assim, pô, eu abro mão dos meus 50 mil, porém, cara, eu te entrego o código, tá nos 80%, e você investe, você vai achar fácil. Por isso que eu menciono que aqui é um golpe. E, pessoal, a gente está parando de fazer um vídeo sobre isso, justamente porque não é uma coisa pontual, não é uma coisa que vem uma vez no mês. Todos os dias vem acontecendo isso, tá? Então, são alguns sinais já que a gente gosta de trazer para vocês, para ter essa cautela. E aí eu vou trazer até uns sinais aqui para facilitar, eventualmente, você que está procurando uma software house, um freelancer, algumas coisas que são importantes. Primeiro, quando o prazo é irreal. Primeira coisa, acho que é o que mais chama atenção. Todo mundo está conversando, você eventualmente jogou no GPT, no Gemini, que para fazer um projeto desse precisa de 5 meses. Aí alguém te promete 2, tenta entender, pressiona, vai com calma em relação a isso. Obviamente, o GPT, uma IA, não vai ser um detalhe, não é especialista. Só que eu me coloco no lugar de quem está procurando também. É óbvio que hoje todo mundo utiliza IA para tentar facilitar uma tomada de decisão. Mas eu reforço, se eventualmente você estiver procurando um, 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 um fornecedor, 3 deles estão no mesmo patamar de prazo. A IA está dentro desse patamar de prazo. Aí vem um que dá 1/3 disso sem uma justificativa ou um preço que se pague por isso, tem que tomar cuidado. Segundo ponto, o preço muito abaixo do mercado. Obviamente é serviço, né, pessoal? Então, o serviço vai ter empresa sim, cobra metade da outra, mas não deixa de ser algo para você ponderar, tá bom? Um terceiro sinal importante. Você, quando for assinar um contrato, pede acesso a um repositório do GitHub, ou do GitLab, enfim. Pede acesso a um código. Pô, José, mas as IAs não geram código? Geram código. Mas, se você conseguir parar, você que hoje reforça, tempo é limitado, mas pedir para um conhecido ou uma IA analisar aquele código para ver se aquele código foi gerado por IA ou Lovable e essas ferramentas que eu mencionei no início do vídeo, muito provavelmente ela vai identificar e aí você já tem que ficar com mais uma pulga atrás da orelha, tá bom? Próximo sinal. As entregas não serem apenas telas, mas funcionalidades testáveis. E quando eu digo funcionalidades testáveis, pessoal, isso é um pouco técnico, eu sei, mas é importante. Eu te dar uma tela que navega, que até mesmo loga com o Google, hoje em dia as IAs fazem. Porém, mostrar que salvou um banco de dados, você mostrar que está integrado no seu CRM, no seu ERP, pedir para o dev te mostrar, explicar isso, principalmente na explicação, normalmente o pessoal se perde, tá? Então isso acaba sendo um sinalzinho importante para você colocar e falar, bom, deixa eu ver se isso está sendo bem desenvolvido, tá bom? Perfeito. Agora eu vou seguir aqui do como se proteger. Então tem alguns sinaizinhos ali que eu mencionei nos quais você pode se atentar de fazer, mas como se proteger? Primeiro, no contrato. Exija no contrato algumas
defesas para você. Então, se eventualmente você vai pagar uma entrega, perdão, você vai pagar uma entrada, negocia as próximas parcelas com entregas aprovadas por você ou com técnico seu. Pô, eu não tenho um técnico, não há problema. Menciona, então, uma cláusula na qual você assegura que aquele software vai ser entregue de começo ao fim, caso contrário, a equipe contratada pode pagar uma multa. Se a pessoa começar a ficar assim, então você já vai vendo que pode ter coisa aí. Caso seja possível, peça uma revisão técnica independente da equipe contratada, tá? Então, algum conhecido, alguma IA, alguma empresa. Às vezes é um serviço rápido, barato, que não é demorado, na qual o técnico vai ver e vai te falar, olha, isso está sendo realizado por IA. Então, tome cuidado e reforço. Tem aplicações que podem ser realizadas por IA e funcionam. Porém, nem todo mundo faz bom uso disso. Por isso, estamos aqui para falar dessa questão desse vídeo, tá bom? E por fim, talvez mais importante, mais fácil, pesquisa a empresa. Se a empresa não tem portfólio, não tem rede social, não tem depoimentos de clientes ou atestados de qualificação, cara, provavelmente mesmo ele vai utilizar um blog ou usar uma plataforma pronta para fazer o seu projeto. Muito provavelmente. Porque hoje em dia todo mundo faz um site lindo, tá, pessoal? Então, pode ver, eu não mencionei site nesse contexto. Vou reforçar aqui. Pesquisa o CNPJ. Você tem razão social, você tem entregas, tem portfólio. Tem portfólio, mostra os projetos, tem clientes conhecidos, golaço, show de bola. Tem estrutura, tem equipe, tem depoimento de cliente, tem rede social, tem feed de lançamento. Pô, beleza. Isso vai muito mais do que alguém legal que vai falar que vai te entregar em um prazo mais curto com um valor menor. Até porque pode ser que você esteja jogando seu dinheiro fora, caso seja este caso, tá bom? Bom, pessoal, basicamente a gente fez esse vídeo, reforço, porque toda semana a gente recebe alguém, na verdade todo dia nessa semana também, de alguém que passou por isso. Então a sensação é sempre a mesma. A pessoa fica com vergonha, fica com raiva e aquela pergunta: como que eu fui cair nessa? O que que eu poderia ter feito diferente? E a gente sabe que TI é complicado. E nos 2 últimos anos mudou muito, mudou muito. E basicamente não é que a pessoa, pô, ela poderia ter feito isso, feito aquilo. A grande questão é que, no meu ponto de vista, o golpe ficou sofisticado. Não é tão simples. Então, eu me coloco no lugar das pessoas. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo mais pelo cunho educativo. Porque tem muita gente acontecendo isso. E aí, no que chega pra gente, ainda chega a demanda pra gente no sentido de: nossa, mas o desenvolvedor era muito bom, era muito bacana, ele foi super legal, ele abriu mão e o código já tá assim, só falta isso. Só que só falta isso, é basicamente o seguinte: ele começou tudo e não terminou absolutamente nada. Então não é tão fácil assim, entendeu? Bom, então se você está no processo de contratação e ficou com essa dúvida, ou se eventualmente se você já está com um contrato vigente, bom, primeiro, você pode mandar mensagem pra gente, que a gente é um software house, claro, então fiquem à vontade pra gente fazer uma análise, colaborar com isso. Mas ao mesmo tempo, é bacana eu trazer como, eventualmente, alguém que não é de TI pode analisar esse tipo de situação. Por isso que esse vídeo, Force, é de cunho educativo, tá bom? Bom, se você já passou por isso, ou se você conhece alguém, não deixe de falar com a gente está aqui para ajudar. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém, curte e comenta, porque ajuda muita gente. A gente está aqui para poder ajudar e fazer acontecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Até a próxima.